Oi, gente. Pois é, o governo Bolsonaro e várias pessoas do governo Bolsonaro estão pressionando Paulo Guedes para demitir Roberto Leonel, o presidente do COAF. Ah, você pode estar se perguntando, e quem é esse Roberto Leonel, presidente do COAF? Qual é a sua relevância? Bem, o Roberto Leonel tem defendido o COAF e as medidas do COAF e tem criticado os ministros do Supremo que fizeram medidas para proteger Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Roberto Leonel é alguém que está defendendo operações de combate à corrupção e o governo Bolsonaro agora está pensando em se livrar dele porque ele começou a se tornar uma pessoa muito incômoda, não é? E nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. Inclusive falar do currículo do Roberto Leonel, trazer detalhes de várias reportagens, tem no Folha de São Paulo, Isto É, Antagonista, isso está em toda a mídia, viu? São várias reportagens tratando disso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe os nossos links para nossas outras redes sociais e do Apoia-se. Todos vão estar em um comentário fixado. E no final desse comentário vão ter também os links das reportagens da Folha de São Paulo, da Isto É e de outras publicações que trazem mais detalhes sobre isso. Então vamos lá. Quem é Roberto Leonel? Né? Qual é a trajetória acadêmica dele? Eu estou aqui com o Lattes dele. Né? Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, em 82. Ele é auditor fiscal da Receita Federal no Brasil, com ingresso no órgão em 86 por concurso público, de 84. Ele atuou na área de fiscalização externa de tributos internos por 10 anos e na área de pesquisa e investigação e inteligência fiscal, desde 1993, sendo chefe do escritório de pesquisa e investigação na 9ª Região Fiscal em Curitiba, desde sua criação em 96. Desde o ano de 2002, ministra palestras e treinamentos abrangendo temas como prevenção e combate à corrupção e lavagem de dinheiro e esquemas de remessas internacionais para servidores da RFB, assim como para diversos órgãos estaduais e federais, secretarias estaduais de Fazenda, de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, Ministérios Públicos Estaduais, Escola da Magistratura Federal da 1ª e da 4ª Região e Academia Nacional da Polícia Federal. É instrutor certificado do tema Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas, o CICAD, né? E da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Pois é. E ele, inclusive, e aí é bom lembrar, ele foi trazido, por ser de Curitiba, pelo Moro. Só que ele, diferentemente do Moro, que é uma pessoa claramente com um compromisso político, ele tem demonstrado, pelo menos até agora, não sabemos o que, é que vai acontecer com toda essa pressão que ele está sendo submetido, mas ele estava demonstrando uma certa independência. Ele começou a criticar a decisão do Toffoli de suspender as investigações que atingiam o Flávio Bolsonaro, que na verdade tem um impacto em todo o contato do COAF com os procuradores e as investigações de combate à corrupção. Quer dizer, para um governo que estava tão afim de supostamente combater a corrupção, quando chegou no Flávio Bolsonaro, estava disposto a abrir mão de toda essa investigação. E o governo Bolsonaro, que já demitiu um cientista, né, o Galvão, ele, justamente por dizer a verdade em relação ao INPE, ou seja, trazer os dados verdadeiros do INPE, e não como o bolsonarismo diz que os dados são falsos, porque os dados do INPE foram validados pela NASA e por outras organizações internacionais. Então quem diz que os dados são falsos ou é uma pessoa mentirosa, ou estamos tratando de alguém que não sabe nada de ciência. Ele já foi demitido, né? Já foi exonerado do cargo. Agora nós temos o governo Bolsonaro sendo pressionando o Paulo Guedes para tirar o aliado de Moro da chefia do COAF. Né? Se ele continua aliado de Moro, não sabemos. Vamos ver a reportagem. Indicado pelo ministro da Justiça para a presidência do Conselho, ele criticou a decisão de Toffoli que beneficia Flávio Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem sido pressionado
pelo entorno do presidente Jair Bolsonaro a demitir nos próximos dias o presidente do COAF, o Conselho e Controle de Atividades Financeiras, Roberto Leonel, aliado de Sérgio Moro, ministro da Justiça. O pedido para que Guedes encontre um substituto teria sido a anuência de Bolsonaro, segundo pessoas que participam das conversas. A decisão sobre o futuro de Leonel deve ser tomada até a próxima semana. De acordo com o aliado de Bolsonaro, o presidente não tem gostado do comportamento do comando do COAF em relação à decisão do presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de suspender investigações criminais pelo país que usem dados detalhados de órgãos de controle como COAF, Receita Federal e Banco Central, sem autorização judicial. Ele chegou no filho, ele não gostou. Chegou no filho, paizão Bolsonaro, entendeu? Combate à corrupção até o filho. Chegou no filho? Não pode. Vamos lá. O ministro atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, alvo de investigação realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Roberto Leonel chegou ao comando do COAF pelas mãos de Moro, como eu disse, né? Quando o órgão ainda estava sob o seu guarda-chuva na pasta da Justiça. Considerado um dos principais aliados de Moro, Leonel foi chefe da inteligência da Receita Federal em Curitiba por 22 anos e integrou a força-tarefa da Lava Jato. Mas ele não recebeu o memorando dizendo que o filho do presidente era fora, né? Estava fora. Na última segunda-feira, o ministro da Justiça reuniu-se com Toffoli no Supremo para tratar da medida judicial sobre o COAF. O ministro relatou sua insatisfação e disse que a decisão do ministro pode colocar em risco o combate à lavagem de dinheiro. Em maio, o Congresso derrotou o governo Bolsonaro e tirou a estrutura da Justiça e a transferiu para a pasta de Economia, comandada por Guedes. Mas Leonel continuou no cargo. Por isso que estão pressionando Paulo Guedes. Primeiro pressionaram Marcos Pontes para demitir o diretor do INPE. E conseguiram. Marcos Pontes se submeteu. Pirula até fez um vídeo aqui no YouTube detonando com Marcos Pontes. E eu estou totalmente com Pirula nessa. Totalmente. E agora estão pressionando o Paulo Guedes a tirar o Leonel, né? Em manifestação enviada à Folha na semana passada e publicada na quarta-feira, o COAF criticou a decisão de Toffoli sobre o uso de seu material em investigações. O órgão afirma que a medida prejudica o combate à lavagem de dinheiro. O Leonel está dizendo, eu quero combater a corrupção e você, Toffoli, está dificultando. Olha só o que ele diz. O encaminhamento apenas de dados globais não proveria as autoridades destinatárias com elementos suficientes para seguir a rota do dinheiro e atuar com efetividade no combate à lavagem do dinheiro, diz o COAF. Ao COAF interessa conhecer aspectos qualitativos de operações consideradas suspeitas, como as partes envolvidas, o valor negociado, a forma de sua realização, os instrumentos utilizados, elementos essenciais para definir se há, efetivamente, fundados indícios da prática de ilícitos a serem comunicados às autoridades competentes, afirmou o órgão. Fundamental. O presidente do COAF quer continuar o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mesmo ele tendo sido indicado pelo Moro, ele está mostrando até agora esse compromisso. E por isso que ele criticou a decisão do Dias Toffoli, porque está dificultando o trabalho deles. Mas o Dias Toffoli fez isso protegendo o senhor Flávio Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro não gostou da atitude do Leonel em querer continuar esse combate à corrupção. Então, parece que o Leonel vai ter que vazar, não é? Parece que o Leonel vai ter que vazar. Segundo relatos feitos à Folha, o ministro Paulo Guedes passou os últimos dias à procura de um novo nome para o comando do órgão. Ou seja, ele já está com a cabeça prima e vai sair mesmo, provavelmente. Repito que a gente não tem certeza ainda e pode ser que ele se dobre, como aconteceu com Marcos Pontes, né? Vamos ver. Uma eventual demissão de Roberto Leonel é vista no governo como um revés para Sérgio Moro, que já está envolvido em uma crise por causa das mensagens publicadas pelo site The Intercept Brasil, que mostram ele na condição de juiz, atuando em colaboração com procuradores da Lava Jato em Curitiba. Leonel também aparece nas mensagens trocadas pelos procuradores na Lava Jato nos últimos anos, obtidas pelo Intercept e analisadas pela Folha.
A avaliação de aliados de Guedes é que o questionamento sobre a atuação dos órgãos de controle, principalmente do COAF e da Receita Federal, tem prejudicado o andamento da agenda econômica do governo. Olha só, o negócio de combater a corrupção está dificultando implantar essa agenda ultraliberal antipovo do Guedes. Não é? Auxiliares do ministro da Economia afirmaram à Folha, na condição de anonimato, que a função da pasta é cuidar da política econômica e não da polícia econômica. Eles não estão a fim de se meter com o negócio de combate à corrupção. O negócio deles é implementar essa agenda ultraliberal. Entendi. Eles dizem que às vésperas da retomada dos trabalhos no Congresso, o foco tem de ser o avanço das reformas tributárias e da Previdência, mas o Ministério de Guedes tem sido obrigado a se dedicar a respostas sobre a atuação dos órgãos de controle subordinados a ele. E tem sido pressionado a não divulgar esses dados, porque eles podem prejudicar pessoas do governo. Entendi. O ministro não se manifestou sobre a mudança no comando no COAF, procurado pela reportagem. Roberto Leonel não respondeu. Ele deve estar consultando aliados, advogados, gente, enfim, a situação dele não está boa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na quinta a suspensão imediata de procedimentos investigatórios instaurados na Receita que atingiriam ministros da Corte e outras autoridades. Ou seja, não tem mais negócio de investigação sobre ministros e autoridades. Para Moraes, há graves indícios de ilegalidade no direcionamento das apurações em andamento. Além da suspensão, o ministro decidiu afastar temporariamente 2 servidores da Receita por indevida quebra de sigilo apurada em procedimento administrativo disciplinar. A decisão de Moraes foi uma reação à reportagem publicada pela Folha, em parceria ao The Intercept, com mensagens que revelam o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, incentivando colegas a investigar Toffoli em 2016. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos entender o elo do COAF com Flávio Bolsonaro. O que é o COAF? O COAF foi criado em 1998, é uma espécie de unidade de inteligência financeira ligada ao Ministério da Economia. Ele envia relatórios a órgãos como o Ministério Público, Polícia Federal, quando identifica indício de crimes, de lavagem de dinheiro ou de outros ilícitos. O COAF não faz investigação. Como o COAF repassa dados às autoridades que fazem investigação? Por meio de RIFs, relatórios de inteligência financeira. Há 2 tipos, o espontâneo, feito por iniciativa do COAF, e o de intercâmbio, feito a pedido das autoridades. Os RIFs não são prova de crimes, mas indícios que devem ser apurados. O que Toffoli decidiu sobre isso? O presidente do STF decidiu suspender, em âmbito nacional, Brasil inteiro, investigações criminais que envolvam relatórios com dados bancários detalhados, sem que tenha havido autorização judicial prévia. Ou seja, o cara do COAF vê um indício super complicado de crime, mas não teve autorização judicial para pedir esse relatório, então ele tem que ficar sentado no relatório, não pode dizer para ninguém, virou sigilo. Ele não pode comunicar, ele que está dentro do Estado, a nenhuma autoridade que aquilo dali provavelmente indica crime. Ele deveria poder levar isso para uma autoridade do Estado e o Estado olhar para o relatório e dizer, um membro da Procuradoria, da Polícia Federal, olhar e dizer, olha, temos indícios para ter uma investigação, e aí cria uma autorização judicial, ou ele comunica um relatório não detalhado, mas indicando, olha, fulano de tal, temos alguns indícios que provavelmente há algo ilícito, e aí o órgão poderia produzir uma autorização judicial para poder ver esses detalhes. Isso seria o correto. Mas o que o Dias Toffoli decidiu, basicamente impede, proíbe um membro do COAF, caso não haja uma autorização judicial em relação àquela pessoa, de comunicar que aquela pessoa deve ser investigada. Ou seja, favorece a manutenção da corrupção. Vamos ao impacto dessa decisão. A medida de Toffoli beneficiou o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após relatório do COAF identificar movimentações atípicas de 1,2 milhões de reais na conta de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Só depois a Justiça autorizou a quebra do sigilo bancário. Mas isso é normal. Talvez o procedimento deve ser agora não divulgar para a imprensa, mas dizer para as autoridades que existe algo estranho, talvez não passar todos os detalhes, e aí as autoridades pedem
a autorização judicial, e aí todo o material é entregue às autoridades, e as autoridades decidem como, enfim, passar isso para o grande público, né? O que está sendo investigado sobre Flávio? O Ministério Público apura rachadinha no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual no Rio. Nesse tipo de esquema, servidores devem devolver parte do salário para deputados. A gente já sabe como é que isso funciona, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não identificou o possível destino do dinheiro. Apenas levantou suspeita de que ele era repassado para lideranças do gabinete. Enfim, gente. Muito complicado. E agora o governo Bolsonaro parece que está iniciando a limpa das pessoas que por acaso não dizem amém ao bolsonarismo, incluindo a proteção à corrupção provável do filho do Bolsonaro. Nós temos um dever de denunciar isso. Nós temos um dever de dizer que esse governo que falou tanto ser contra a corrupção está encobertando não só a corrupção do Flávio Bolsonaro, mas para proteger o Flávio Bolsonaro, está protegendo todos os corruptos que poderiam ser descobertos pelo COAF. Todos. Isso é muito importante que fique claro para todos os brasileiros. Se você é contra a corrupção de fato, ou se você simplesmente apoia o bolsonarismo. Porque aquele que apoia o bolsonarismo está nem aí para a corrupção. É aquele que apoia o bolsonarismo estritamente. É só Bolsonaro. Se você apoia o combate à corrupção de fato, de verdade, você tem que se opor a essa demissão e você tem que se opor a essa medida do Toffoli que protege os corruptos. Mas vamos ver se vocês são assim mesmo ou se o combate à corrupção era, como muitos suspeitam, apenas um disfarce para atingir objetivos políticos. O legal desse caso é que ele permite descobrir, não é? Enfim, essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe. E se você gosta do que a gente faz também, pense em se inscrever nas nossas outras redes sociais e se tornar um apoiador do site. Ganhamos novos apoiadores recentemente e isso tem sido muito bom para o canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.